Olá, turma. Tudo bem? Mais um encontro, mais uma semana. Estamos aí. É, Nessa semana, o módulo é o último, né? A ideia é nós falarmos um pouco sobre os primeiros métodos de treinamento no ciclismo. Porém, também é importante nós fazermos um adendo, né? E falar sobre determinados assuntos, como por exemplo a escolha da bicicleta, o que influencia, né? Eu vou deixar o material em anexo também para vocês verem. Vamos ver também a diferença entre comprar uma Speed e uma mountain bike, tá? E como nós podemos começar os primeiros programas de treinamento. É importante que as pessoas entendam que ciclismo não é pedalar. Ciclismo é uma ciência. E, como tal, existe muitos estudos científicos feitos tanto por universidades, institutos de pesquisa e também até pela iniciativa privada, no sentido de produzir conhecimento para que as pessoas consigam pedalar mais rápido, com mais eficácia e mais eficiência. Então, nós temos visto nos últimos tempos uma evolução absurdamente grande. Primeiro foi no sentido do conhecimento da fisiologia, mais ou menos até a década de 90. Década de 80 iniciou as pesquisas na área da biomecânica e inclusive juntando uma área da engenharia. Daí nós temos as bicicletas mais atuais sendo feitas com ligas de carbono, sendo que antes da década de 80 o material mais usado se chamava cromolibdênio. É uma liga de aço, né, que mistura o cromo e o molibdênio. As bicicletas mais simples eram de ferro, como barra forte, essas bikes. Depois, na década de 90, começam a surgir as primeiras de alumínio e as primeiras de carbono, que ainda eram tipo protótipo. 2000 em diante, as cromolibdênios já não existiam mais e o material dominante era o alumínio, com uma crescente utilização do carbono. Cada vez mais o carbono foi tomando conta do mercado. Inicialmente as pessoas tinham muitas dúvidas, hoje em dia já tem mais certezas do que dúvida. O grande problema, o grande diferencial hoje em dia entre o alumínio e o carbono é a questão do preço. O quadro de carbono, com a mesma geometria de um quadro de alumínio, tanto faz na Speed ou na mountain bike, a diferença de preço é absurda. Às vezes, a diferença em termos de peso é insignificante. Ah, Porém, o carbono também tem uma vantagem muito grande que é com relação ao conforto. Então, é um quadro que assim é muito mais confortável para o ciclista ficar longas horas ali pedalando. E o alumínio, apesar de ser mais barato e quase tão leve quanto o carbono, é muito rígido. Então, se você bate num buraco, toda a força do impacto é transmitida diretamente para o ciclista. E as três áreas de contato do ciclista com a bicicleta são o guidon, o selim, o banco, né? E os pedais. Então, pode ser realmente algo traumático. Muito bem. Imagina que você queira começar a treinar ciclismo. Primeira coisa, comprar uma bicicleta? Não. Primeira coisa é fazer uma avaliação. E no ciclismo, essa avaliação se chama Bike Fit. Eu vou colocar um material em anexo sobre o que é o Bike Fit. É uma série de medidas que se faz no corpo e essas medidas vão influenciar diretamente na compra do quadro, do material, do tamanho do quadro e das angulações do quadro, né? Existem quadros que são mais adequados para X pessoas com determinadas
medidas antropométricas em relação a outras, não só a questão da medida, mas também, eventualmente, questões relacionadas à flexibilidade, à força, etc. E depois que você faz o bike fit, você tem uma série de medidas, por exemplo, o tamanho do quadro, né? O quadro ideal para mim, por exemplo, é o tamanho 56. O primeira Speed que eu comprei, eu não tinha a menor noção da questão do bike fit. Cheguei numa loja e me ofereceram uma bicicleta com quadro tamanho 54. Falaram, não, esse quadro é ótimo, é para o seu tamanho. Não sabia nada, comprei o quadro. Saí para pedalar, primeiro pedal, eu fiquei cheio de dor nas costas. E, enfim, procurei um bike fit, fiz o bike fit e nesse teste chegaram à conclusão lá por meio do software, né, que calcula o tamanho do quadro, etc., que o quadro ideal para mim seria o 56. E eu estava com 54. E o ideal aí seria trocar o quadro, né? É a coisa mais complexa que tem na bicicleta. Trocar uma roda, um pneu, trocar um componente, ok. Trocar o quadro é quase trocar o chassi de um carro, né? Então, ainda fiquei um tempo com essa bicicleta, mas depois acabei vendendo e comprei uma outra 56, senti uma diferença absurda de conforto e inclusive até de performance entre a outra menor, né, e depois a de 56. Depois, daí em diante, todos os quadros que eu compro são todas 56. Isso na medida da speed. Quando nós falamos de medidas de mountain bike, por exemplo, as medidas se diferenciam de 15,5, 17 e 19. Depois eu vou colocar em anexo umas tabelinhas de como escolher o tamanho do quadro de acordo com a sua estatura e a medida do cavalo, que depois nesse material em anexo vai estar explicando direitinho como fazer essa medida do cavalo e como você pode comprar uma bicicleta. Existem até aplicativos de bike fit que ajudam a tomar essa decisão. Bom, seguindo. Inicialmente, o ideal é pedalar despreocupadamente. Depois que você fez o bike fit, comprou a bicicleta, começa a pedalar sem se preocupar com distância, com velocidade média, com RPM, no caso a cadência do pedal. Isso aí é muito importante. Se você for treinar ao mais alto nível. Porém, se você está começando, o importante é você se adaptar ao esporte. E, como eu falei, pedalar não é simplesmente. Ciclismo não é pedalar. Não é simplesmente girar o pedal, existe uma técnica, tá? Você aos poucos vai ganhando essa consciência corporal e a consciência corporal está intimamente ligada à questão da técnica. Uma pessoa sem consciência corporal não consegue perceber que, por exemplo, está fazendo uma descontração diferencial errada dos músculos antagonistas do movimento da pedalada, e aí pode provocar uma fadiga excessiva, né, e eventualmente até algumas lesões. Existe também a questão do trânsito, de você se posicionar no trânsito. Lembrem-se sempre, bicicleta é um veículo como outro e está sujeito às mesmas normas de trânsito do Conatran. A única diferença é o meio de propulsão, que não é o motor, e na verdade o meio de propulsão seriam nossas pernas, tá? Então, inicialmente, tentar pedalar de maneira recreativa, sem preocupação com esses dados físicos e até fisiológicos, como a frequência cardíaca, não se preocupa muito com isso. Tenta se adaptar ao esporte, tenta brincar, e eu digo brincar, ter prazer em pedalar. Muitas pessoas pedalam em grupo. Eu, particularmente, acho que existem vantagens e desvantagens. A vantagem é a proteção, é a motivação, a desvantagem
é que você não pode fazer um treino seu em detrimento de algumas pessoas do grupo que podem eventualmente ser mais fracas do que você. E aí eu parto do princípio do seguinte: eu saio para pedalar com um grupo e eu tenho que voltar com esse grupo, porque eu sou responsável por eles, tá? Então, e quando você pedala, é, é importante não só se preocupar com a técnica da pedalada, mas se preocupar com o trânsito, olhar para trás. É a questão, se você estiver com outras pessoas, manter a distância, tá? Então, tudo isso vai acrescentando um conhecimento prático de como você vai pedalar. Como é que vamos subir um morrinho, como é que nós vamos ultrapassar uma ponte, tá? Uma das coisas muito importantes nesses primeiros treinos é não pegar subidas é, muito íngremes e nem muito longas. A subida sempre ela vai existir. A subida ela tem que ser integrada, tem que ser colocada no treino bem mais para frente. Aí, principalmente para as pessoas bem menos condicionadas, algo tipo 6 meses depois de começar a pedalar regularmente. Ah, quantas vezes por semana eu devo pedalar? O mínimo ideal 3 vezes por semana. O máximo 7 vezes por semana. Para pessoas que estão começando, qualquer coisa mais do que treinar 3 vezes por semana, 4 vezes, pode provocar aí algumas lesões por esforço repetitivo e até mesmo uma fadiga, né? Uma fadiga crônica que eventualmente pode desencadear um overtraining. Outra coisa também que nós, quando se fala de treinamento, né, é fazer um planejamento, tá? Quanto tempo eu tenho que treinar? Vai depender principalmente do seu condicionamento, dos seus objetivos e do seu passado fisiológico. Normalmente, as pessoas que estão começando, eu sugiro algo em torno de 1 hora de pedal, tá? Isso como forma de adaptação, seria um microciclo de adaptação, um mesociclo, né? De adaptação. No caso, 3 vezes por semana, 1 hora de pedal todos os dias. Você, com o passado, principalmente da segunda para a terceira semana, vai perceber que essa 1 hora você vai fazer uma distância maior, tá? E isso é perfeitamente natural, que tem a ver com o ganho do condicionamento físico, ganho principalmente na questão da técnica, que você consegue pedalar com mais eficiência e, portanto, isso se traduz numa eficácia que é na velocidade mais alta, sendo que você não tem que se preocupar com isso. Muitas pessoas saem para pedalar querendo bater sempre o tempo. Esquece isso. Fazer média cada vez mais alta. Esquece isso. Isso não é treinamento, tá? No aplicativo de vocês, que a gente passou na aula passada, o Strava, ele tem um monte de dados, né? E ele faz um registro de todas as atividades que você fez e ao longo do tempo. Eu comecei a usar o Strava, acho que foi em janeiro de 2016, se eu não me engano. E tem lá todas as minhas atividades desde janeiro de 2016 até os dias de hoje. Se eu quiser fazer alguma comparação, o Strava me permite essa comparação. E mais interessante é que o Strava tem a possibilidade de nós criarmos segmentos. Eu acho até interessante uma brincadeira, ver quem é o ciclista mais rápido em determinado segmento e tudo. Porém, algumas pessoas estão levando isso a sério demais e até fazendo treinamento específico para bater o tempo do segmento, né? Ser classificado como o rei da montanha. Em inglês, tem uma abreviatura chamada COM, né? King of Mountain. E a das mulheres também é um COM, só que